quando o professor colocou, né, nesse formato aí de DNA 1, eu realmente estava num momento da minha vida que eu precisava mudar a minha vida. Eu estava numa empresa minha própria que eu tinha montado, eu estava estagnada. Eu falei, eu preciso de um movimento, eu preciso de um destrave. Então, eu resolvi, escutei, né, o que ele havia falado sobre o curso e eu falei, vamos renovar. Então, fiz a inscrição. Quando eu fiz a primeira vez a inscrição do DNA, porque eu já fiz 2 vezes, foi muito incrível. A primeira coisa que surpreendente, vocês podem até dar risada, foi que assim, eu ganhei na quadra. Tudo bem, na loteria não é muito dinheiro, mas já me surpreendeu a energia que a hiperincursão já estava causando. Uma semana antes de começar o curso, eu falei, gente, isso é extraordinário. Aí, como bem o professor sempre fala, não há coincidências. Então, realmente olhei e para isso com uma coisa realmente extraordinária para mim. Fiz, né, o curso e foi assim um divisor de águas. Aí eu tomei a decisão que me fortaleceu para eu sair dessa sociedade. Isso era 2018, né? Eu tomei a decisão de finalizar, sair com uma mão na frente e outra atrás dessa decisão, mas aí que me surpreendeu a fluidez, o fluxo de energia que eu estava me fortaleceu e eu consegui montar o meu consultório. E assim, pessoas, coisas e fatos foram ocorrendo na minha vida que me propiciou, né, estar nessa nova energia e conseguir montar esse consultório. E eu sou psicóloga, então eu dupliquei, eu vou ser até mais ousada a falar, eu quadrupliquei os meus ganhos através de pacientes. Eu tinha, em média, 12, 13 pacientes semanais, eu passei para 48 pacientes semanais. E, assim, isso não demorou, gente. Foi, assim, surpreendente. Nem eu estava acreditando. E tudo começou a dar fluidez. Pessoas aparecendo, fluxo de trabalho. Eu também trabalho no setor do RH, então faço treinamentos em pequenas empresas. Isso começou a dar fluidez. Aí, né, pessoal, isso foi no final de 2018. De 2019 eu consegui realmente aí crescer com a minha clínica. Eu assumi a clínica inteira, porque eu só havia alugado uma sala e de repente eu estava assumindo a casa inteira. Montei a minha clínica, que hoje chama Transcendere, e com isso me favoreceu um grande crescimento profissional e financeiro. E assim é surpreendente. Aí fazemos o DNA 2 que já vou fazer minha inscrição novamente, porque foi surpreendente, né? Porque chegou a tal da pandemia. Eu falei, e agora? Com negócio novo, o que que eu vou fazer? Entrou pandemia. Gente, foi melhor ainda, foi surpreendente. O fluxo energético que eu obtive com o DNA foi extraordinário, né? Para também auxiliar, quando eu fiz essa inscrição, uma semana antes, eu tinha uma carta de consórcio e eu fui contemplada. E, mais uma vez, isso não é coincidência. Então, quando o professor fala para mim, tem curso de DNA 1 ou 2, eu já estou dentro. Gente, realmente, né, óbvio que você precisa estar aberta para o trabalho. Então, eu estava aberta, eu me entreguei para o trabalho do professor. Então, o professor sabe que quando ele tem, eu estou lá, né? Ele já até sabe que eu vou estar lá, porque realmente é surpreendente. Esteja aberta para esse trabalho faça, porque eu posso te dizer que a minha vida mudou. Hoje eu sou provedora da minha família, né? E isso me conduziu a grandes conhecimentos e até hoje faço curso com eles, sou mentorada, não perco, né? E é extraordinário também esse trabalho, né, da mentoria do professor. Então esse é meu depoimento de grande sucesso e isso eu realmente recomendo o DNA 1 e 2. E não vejo a hora que chega, gente, porque façam que vocês vão amar. Obrigada. São duas coisas assim que ocorreram assim mais fortes, mais poderosas que aconteceram. Na primeira foi a questão de prosperidade, algo assim que aconteceu incrível, que eu não esperava, que não existia possibilidade, que não havia uma porta, que eu cresci num ambiente de muita escassez, de muita confusão. Então, assim, a gente não acredita que vá haver transformação, vá haver mudança em nossa vida, né? E quando eu fui participar do DNA 1, ocorreu um fato logo em seguida, assim, que me deixou que, como o professor falou o tempo todo ali, não tem explicação. Nós estávamos buscando um lugar para morar na cidade onde eu mudei, mas eu queria determinado lugar, o lugar
um sítio muito próximo da cidade, e o esforço danado que eu fazia, isso não tinha possibilidade, não existia. As pessoas que eu procurava diziam, não, mas isso, o que você está procurando não existe. E aí, depois da hipericursão, simplesmente esse lugar apareceu do nada. Exatamente aquilo que eu tinha em mente, aquilo que eu me bati, aquilo que eu sofri em buscar. Quando eu soltei, como o professor explicou ali, eu simplesmente, ele apareceu, ele surgiu do nada. Então, nós estamos morando num lugar aonde eu gostaria, aonde que tudo aquilo que o professor explicou ali realmente acontece. É nós sair do controle. Outra coisa, assim, muito poderosa que aconteceu foi que eu fui diagnosticada com câncer de pele. Então, a minha família tem todo um histórico, né, de doenças de pele, de lúpus, de outras doenças de câncer, né? E eu fui diagnosticada com câncer de pele. Surgiu uma lesão nas costas, aí fui para fazer biópsia e tal, e deu positivo. Então, eu fui para a hipericursão do DNA 2, as sombras, né? Logo em seguida, quando teve o diagnóstico e eu fui para o tratamento, a lesão, eu tive uma projeção astral, um sonho lúcido. Então, assim, duas coisas que acontecem também: projeção astral e sonhos lúcidos. Isso eu não sabia como acessar isso em minha vida. Eu tinha muita vontade, muito desejo, mas depois que eu fui para a hipericursão, isso se tornou natural. Então, eu tenho vários relatos assim dos sonhos lúcidos, da projeção astral. E eu lembro que quando eu fui diagnosticada, eu participei do DNA 2, então eu tive um sonho lúcido de uma menininha, onde tinha a lesão na minha pele, tinha uma menininha, a lesão apareceu numa menininha na minha frente e eu puxei era como se fosse um galho, uma árvore assim das minhas costas, bem naquela lesão onde foi feita a biópsia. E aí eu fui para o hospital, conforme tinha sido chamada e tal. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim: não está certo. Feito nova biópsia, não está certo. A lesão, ela está ali, mas a doença, o câncer, ele não existe mais. Ele não está mais ativo. E aí eu disse assim: olha, eu quero os laudos, eu quero a biópsia e tal. Ele falou assim: olha, daqui 60 dias só para me entregar para você, porque nós queremos estudar o caso, isso não pode ter acontecido. Então, assim, para mim foi algo assim, extraordinário. Eu não esperava ter isso acontecer. Assim, eu já estava com o diagnóstico na mão, que eu teria que fazer o tratamento de câncer de pele. E ele simplesmente, ele deixou de ser ativo. Então, assim, é Incrível. impressionante. Eu não sei assim como explicar realmente o que aconteceu, mas eu precisei ir para a DNA 2 para entender. Mais coisas assim que aconteceram depois, por exemplo, a intuição é muito aguçada, por exemplo, em sonhos, eu sei quando os meus filhos estão com dificuldade, eu recebo essas informações. Quando ocorre perigos em volta, a gente acaba recebendo essa informação. A minha vida se transformou de um modo assim que eu não tenho mais aquele sofrimento, aquela preocupação no trabalho. Eu vejo as pessoas desesperadas em volta de mim e eu o tempo todo feliz, cantando. As coisas simplesmente se transformaram, mudaram completamente a minha vida. A minha vida mudou completamente. Então, eu fico assim entusiasmada quando eu escuto o professor falar, porque quando ele vai explicando, narrando como que é a vida antes e depois, eu fico num entusiasmo danado, dizendo assim: nossa, mas é isso mesmo, é isso que acontece. É, É muito. isso Eu é não sei como. Eu isso. só quero retornar para a próxima É, hiperincursão.